A Rádio Cairo Internacional do Egito apresenta a NBA 20 anos do sucesso e criatividade. A voz árabe no Brasil e a mídia brasileira para o mundo árabe. Produzido por Mohamed Abdelkamel e apresentado por Edna Urzi Rizetti. Queridas e queridos ouvintes no mundo inteiro, olá e sejam bem-vindas e bem-vindos neste dia especial no qual temos a maior honra de participar da celebração do 20º aniversário da Agência de Notícias Brasil Árabe, ANBA. Por esta ocasião, hoje vamos ouvir esta linda entrevista que foi mantida com uma das figuras principais da NBA, Isaura Daniel, a chefe dos editores da NBA. Seja bem-vinda e feliz aniversário para toda a equipe maravilhosa da NBA. A palavra está com você agora. Olá, é um prazer para nós aqui da Agência de Notícias Brasil Árabe estar participando desse programa da Rádio Cairo, que sabemos que é um veículo aí muito importante, que leva programas em português para o Egito, então muito importante também nessa relação. Eu sou Isaura Daniel, editora-chefe da Agência de Notícias Brasil Árabe, a ANBA, que está comemorando agora no dia 17 de setembro os seus 20 anos. Para quem não conhece ainda, a ANBA é um site de notícias que publica notícias sobre relações do Brasil com os países árabes em português, inglês e em árabe. Temos uma equipe de jornalistas aqui que todo dia está produzindo essas notícias e contando o que acontece de novo aí nessa relação do Brasil com os países árabes. E só para vocês entenderem um pouco o contexto, a ANBA foi criada em 2003 pela Câmara de Comércio Árabe Brasileira, que trabalha justamente no fomento das relações entre Brasil e países árabes, e foi criada porque percebeu justamente que existia uma lacuna aí nessa relação do Brasil com os países árabes e que era uma lacuna de informação. Então a nossa missão aí desde o começo é levar a informação do Brasil para os países árabes e trazer dos países árabes também para o Brasil, mostrando, enfim, a vida econômica que há nas duas regiões, a vida cultural e principalmente mostrando as oportunidades de negócios, já que a Câmara Árabe é focada principalmente aí nessa área, né, das relações comerciais. Então é uma honra para nós estarmos aqui dividindo, para mim estar aqui dividindo esse momento tão importante, né, de a ANBA ter chegado aos seus 20 anos cumprindo um papel muito relevante nessa relação do Brasil com os países árabes. Acompanhei, estou na agência de notícias quase desde o começo e tenho certeza que nós tivemos um papel aí essencial para a aproximação entre Brasil e países árabes, enfim, como vocês estão gravando, fazendo o programa do Egito, também o Egito é um país muito importante aí dessa relação comercial e nas nossas notícias também. Então é um prazer, estou à disposição aí para conversar um pouquinho mais com vocês. Olha, realmente, desde 17 de setembro de 2003 até hoje, foi uma trajetória maravilhosa aí como ponte de aproximação por meio das notícias entre o Brasil e os países árabes. O que eu posso contar aqui é que muita coisa aconteceu, não seria nem possível falar de tudo, assim, porque fizemos muitas reportagens nesse período e teve muita inovação também, tanto do ponto de vista de notícias, né, do que a gente trouxe de ferramentas novas aí para o nosso leitor, quanto das coberturas que nós fizemos. Nós fomos, a equipe da ANBA foi a 19 países árabes nesse período e acompanhou muitas viagens, assim, por exemplo, de governos brasileiros, ministros, ou dos países árabes aqui no Brasil também. Acompanhamos muitas missões, muitas feiras em que empresas brasileiras estiveram participando nos países árabes e também sempre que os
que os empresários de países árabes estiveram aqui no Brasil, em sua maioria das ocasiões, nós estivemos acompanhando e reportando, contando os negócios que eles estavam fazendo. Nesse período, assim, uma coisa que eu registro é que nós contamos muitas histórias de empresas brasileiras, tanto da área agrícola, né, que é uma área de comércio mais tradicional, como startups brasileiras que já estão instaladas em países árabes. Então, essa é uma das nossas faces, né, contar também sobre empresas árabes que têm produtos maravilhosos e que querem oferecê-los no mercado brasileiro. A gente fez isso, assim, faz as matérias mostrando justamente o que querem de negócios essas empresas e assim acabando por gerar mais oportunidades de negócios. Então, assim, a nossa missão é muito ampla, né? Sempre há muito assunto para explorar nessa pauta, nessa relação do Brasil com os países árabes. E como site de notícias também, nós tivemos várias inovações aí nesse período. A AMBA nasceu lá em 2003 com a versão do site em português e em inglês, e em 2019 passamos a ter a versão do site também em árabe, o que acho que é importante, né, para os falantes de língua árabe, para as pessoas cuja língua cujo árabe é a sua língua mãe. Então, passamos a ter esse site em árabe, também lançamos um podcast em português, por enquanto, no qual a gente mostra as oportunidades dos países árabes para as empresas brasileiras. Passamos a ter, enfim, as nossas mídias sociais também, na medida que elas foram surgindo, né, e publicando, então, divulgando as nossas notícias aí por um número maior de canais. Nós temos também, desde o começo, a gente começou a construir parcerias com agências de notícias de países árabes, e atualmente temos 10 parcerias em 9 países árabes e também um acordo com a agência aqui no Brasil. Também ganhamos prêmios de jornalismo, 11 prêmios de jornalismo. A equipe da AMBA ganhou nesse período todo. Enfim, construímos aí uma trajetória paralela, mas também muito integrada com o trabalho da Câmara Árabe, com esse trabalho de integrar cada dia mais o Brasil com os países árabes. Eu vejo que a gente tem uma missão muito importante porque informação é tudo, né? Se você não conhece o outro país, se você não sabe o que está acontecendo lá, dificulta muito que você faça comércio, né? Então, eu acho que conhecer, saber das oportunidades, saber o que acontece é um passo enorme para você avaliar, assim, se você vai passar a vender para aquele país e para você encontrar as oportunidades mesmo. Então, eu acho que a AMBA teve sempre um papel muito relevante aí nesse sentido e nos sentimos orgulhosos aí desse trabalho e de chegar aos 20 anos. Sobre sonhos e futuro, o que eu posso dizer assim é que a nossa expectativa é estar sempre acompanhando essa relação, a evolução dessa relação do Brasil com os países árabes e levando para o nosso leitor e para o nosso ouvinte também agora como podcast o que há de mais moderno aí nas ferramentas de comunicação. Então temos alguns projetos nesse sentido, né? Devemos lançar o site reformulado em breve, também temos projetos também de melhorias no nosso podcast, e eu vejo assim que temos um papel aí muito de acompanhar, como eu já disse aqui, a evolução dessa relação do Brasil com os países árabes, que, enfim, a relação comercial especificamente sempre foi muito baseada em produtos do agronegócio, né, em commodities, mas está havendo um esforço do Brasil e acredito que dos países árabes também para diversificar essa pauta, para se exportar produtos de maior valor agregado, para incentivar também os negócios de startups, na área de tecnologia, de incentivar a cooperação, de incentivar os investimentos, e nós estamos acompanhando tudo isso e trazendo também sempre que possível notícias que mostrem isso, né, puxando essa pauta brasileira, né, do comércio Brasil-países árabes para novos negócios, para negócios mais tecnológicos. E agora Brasil e países árabes eu vejo que estão muito próximos também na pauta do clima, né, do aquecimento global e do que as empresas podem fazer
juntas aí para conter esse aquecimento. Então é uma área de cobertura que nós temos dado bastante foco aqui também na AMBA. De projetos imediatos futuros, eu posso dizer que nós estaremos aí na COP28, que é a Conferência do Clima da ONU, né, que esse ano vai ocorrer nos Emirados Árabes Unidos, e também faremos a cobertura do GHB, que é um grande fórum halal que o Brasil vai promover esse ano. A Câmara de Comércio Árabe Brasileira e a Fambras Halal promovem, e vai ser uma grande instância aí de conversas e de debates desse mercado halal, e também estaremos lá cobrindo, e também o que vier, né? Eu acho que o jornalismo é isso. A gente não sabe exatamente o que vem no dia de amanhã, mas a gente está sempre pronto para acompanhar e para reportar e para contar para os nossos leitores. Para a Rádio Cairo, o que eu posso dizer em primeiro lugar é obrigada pelo espaço para a gente falar um pouquinho aqui da Agência de Notícias Brasil Árabe nesses 20 anos. E o que eu quero dizer também é parabéns pelo trabalho de vocês e obrigada, né? Porque assim, vocês fazendo programas em português e levando isso ao Egito, vocês também estão sendo ponte entre os nossos países. Outra vez, feliz aniversário para toda a equipe da NBA e desejamos muito sucesso e progresso para esta grande instituição que aproxima o Brasil e o mundo árabe.